Bom dia, meu nome é André Diniz, eu sou cirurgiã dentista, formada na UFG, eu sou especialista em pacientes com necessidades odontológicas especiais e hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal da pessoa idosa. Nós vamos começar falando sobre as políticas públicas e o envelhecimento. Quando se fala do atendimento da pessoa idosa, nós temos que entender que nós não estamos fazendo uma caridade, né? Está previsto em lei o atendimento dessas pessoas e o tratamento delas com dignidade, para que o processo do envelhecimento ele não esteja acompanhado de um abandono dessas pessoas. Então, o Estatuto do Idoso veio para normatizar esse acesso à saúde e a outros serviços também pela pessoa idosa. Segundo o Estatuto do Idoso, ele regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Atualmente, as pessoas com mais de 80 anos são prioridade especial nesse grupo. Então, um idoso acima de 60 já seria considerado como prioridade, acima de 80 anos ele é uma prioridade especial. Então, estar atento a isso quando for atender em consultório ou mesmo no serviço público, para estar priorizando o atendimento dessas pessoas idosas antes das outras pessoas. Quando a gente fala do envelhecimento, a gente percebe que poucas pessoas se preparam para envelhecer. É uma viagem que a maioria das pessoas quer fazer, é um caminho que todo mundo quer percorrer, porque a outra opção seria ruim demais, né? E poucas pessoas se preparam para envelhecer. A gente vê que quando a gente fala sobre envelhecer bem, muitas pessoas pensam que isso é falar sobre como não envelhecer, mas não envelhecer seria morrer. Quando se fala em evitar o envelhecimento, as pessoas tendem a achar que isso é a fonte da juventude, né? Eles querem parecer mais jovens. E o que a gente tem que pensar como política de saúde é como lidar com essas novas situações, permitindo que essa pessoa tenha autonomia e independência nas atividades diárias de vida. Então, essa idade acaba trazendo para a pessoa uma certa ansiedade, né? Tanto de uma vontade que o tempo passe, né? Quanto uma vontade de que o tempo não passe. A gente vê essas duas atitudes na pessoa idosa. E quando nos deparamos com os profissionais de saúde, a gente percebe que eles também não estão preparados para o envelhecimento da população, o envelhecimento desses pacientes, né? Quando nós pensamos em uma política, a gente sempre vai trabalhar no todo e levando essa pessoa a uma qualidade de vida melhor e a busca que todos têm de felicidade. Então, aí uma imagem que vai expressar bem, né? A gente precisa entender que esse envelhecimento, ele deve ser um envelhecimento bom, ele deve ser um envelhecimento saudável, né? E que estar idoso não significa estar morrendo, que nós temos que dar condições para essa pessoa viver em boas condições. Então, como nós vemos os idosos? Como dependentes, teimosos, um fardo, um gasto, incapazes, um peso, inúteis. São palavras que sempre aparecem quando nós fazemos essas pesquisas, né? E isso contribui muito para o isolamento dessas pessoas idosas e para que elas se sintam também nessa posição de incapacidade. Segundo o pensamento oriental, quanto mais velha uma pessoa, mais bem cotada ela está na sociedade, né? Então, os idosos numa sociedade oriental, eles são vistos como mestres, né? E na nossa sociedade a gente tem degradado muito essa visão e deixado os idosos nessa posição ruim.
Segundo os estudos, a gente se vê de uma maneira muito diferente daquela como a gente envelhece. Quando questionadas as pessoas adultas, 80% delas se veem ricos na velhice e 50% delas se vê famosa. Enquanto que a nossa realidade é de que 90% das pessoas estarão debilitadas, né? E estarão dependentes de outras pessoas até o ponto da sua morte, né? Vejamos que há uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. 80% se vê rica ou famosa, né? E famosa, e 90% vai morrer dependente, com uma doença que vai levá-las ao óbito. Então, a gente se pergunta como cuidar do ser humano e como ser cuidado, né? Primeiro a gente entra naquela tríade de cuidado de corpo, mente e espírito, né? 40% das pessoas próximas à morte que foram questionadas de o que faltava para ser feito antes de morrer, elas diziam que queriam estar em paz com Deus. Então, são coisas que a gente tem que avaliar durante o tratamento, que não estão só no âmbito da odontologia. Muitas vezes nós temos que ter essa visão multidisciplinar para estarmos conectados com esse paciente, com toda a equipe, para ajudar que essa pessoa consiga atingir essa máxima, né, de estar em paz com Deus, de estar em paz com a família, de estar em paz com elas mesmas. Existe um estudo que foi feito por Harvard, que é o estudo longitudinal mais longo da história, e ele avaliou em 1938 724 homens. Hoje ainda existem 60 vivos. Na verdade, hoje não sei. Na data que eu fiz a apresentação, ainda haviam 60 vivos. E quando eles avaliavam a longevidade desses 724 homens, eles perceberam que os que mais viviam, os mais longevos, não eram necessariamente aqueles mais ricos ou aqueles que tinham mais acesso aos serviços de saúde. Os que eram mais longevos eram justamente aqueles que tinham uma qualidade melhor das relações humanas. Então, a importância de se ter relações humanas que sejam de qualidade, pessoas que estejam dentro do ciclo desses idosos e que permitam que eles tenham não apenas acesso a bens de consumo, a serviços de saúde, saneamento, enfim, todas as coisas que a gente sabe que nós precisamos, a lazer. Não eram só essas pessoas que tinham esse acesso, mas sim aquelas pessoas que tinham alguém do lado com quem contar, porque a tristeza tem matado mais idosos do que os problemas de saúde. Então, nós nos perguntamos, quem é o profissional que vai atender esse paciente idoso? De preferência, um profissional que sinta empatia, né? E que tenha alteridade, que consiga se colocar no lugar do outro e que consiga entender as necessidades daquela pessoa. Então, os idosos no Brasil, nós somos o nosso país envelhece em uma velocidade maior do que os outros países e é um dos piores lugares do mundo para se envelhecer. Em 2050, os idosos no Brasil o número de idosos vai ultrapassar a quantidade de pessoas jovens que estão trabalhando. Ou seja, a gente se pergunta se realmente não será um peso e qual o tamanho desse peso para os nossos jovens. Será que não seria o momento de avaliar se esses idosos, né, que nós chamamos de idosos, seriam mesmo incapazes, não poderiam estar sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, não poderiam estar trabalhando, produzindo, né?
porque em 2050 faltará mão de obra para realmente levar esses idosos de uma maneira satisfatória, né? Então, vamos passar aqui. Então, a saúde bucal e o idoso também nós vamos ter uma normativa que vai estar presente nesse caderno de atenção à saúde, que é envelhecimento e saúde da pessoa idosa. E quando nós nos perguntamos sobre saúde bucal, basta buscar a normativa e aí nós vamos encontrar como é que nós vamos tratar esse idoso, né? Quando nós nos deparamos com a pessoa idosa, a gente sempre se pergunta se ele está usando uma medicação, se ele tem algum problema de saúde. Então nós vamos primeiro traçar um perfil desse idoso para depois falar de saúde bucal. As doenças crônicas que mais acometem a pessoa idosa, que são as doenças crônicas não transmissíveis, mais comuns na velhice, são a hipertensão, diabetes, Parkinson, demência, dentre elas o Alzheimer, o AVE ou AVC, a osteoporose e a depressão. Outras doenças crônicas que acometem os idosos, o câncer. Hoje em dia nós vamos conversar em um outro ponto, em um outro encontro, sobre o autoexame, se ele seria indicado ou não. Mas hoje nós entendemos que mesmo profissionais de saúde têm dificuldade de identificar lesões cancerizáveis ou até cânceres. Então, até que ponto esse autoexame seria benéfico, nós não sabemos, mas enfim, idosos hoje que fumaram a vida inteira estão passando por esse problema do câncer, né? Ou pelo menos têm que ser orientados. Doenças respiratórias, doenças mentais, inflamatório-reumáticas, além de outras, né? E como são os serviços de saúde? Será que esse idoso está bem assistido no serviço público? Nós vemos uma depreciação desse serviço e mesmo pessoas saudáveis têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? Pessoas, por exemplo, que passaram por acidentes, pessoas jovens que conseguem se locomover até a unidade de saúde têm dificuldade em receber esse atendimento. Como é esse atendimento para a pessoa idosa? Hoje na odontologia, nós somos amparados pela odontogeriatria, que é uma especialização, né? E hoje em dia já está num âmbito mais amplo, porque a odontologia tem se inserido na gerontologia, né? Que é o estudo do envelhecer saudável. E tem se unido a outros profissionais para prestar assistência a esses idosos. Mas essa assistência será como? Nós vamos principalmente enfocar no envelhecimento saudável, né? Nessa estratégia multidisciplinar, visando a qualidade de vida, autonomia e independência no autocuidado desse idoso, né? Vamos só diferenciar um pouquinho autonomia e independência. Autonomia é o eu quero fazer, a independência é eu consigo fazer. Então, muitas vezes há uma deficiência na autonomia, mas a independência continua ok, ou vice-versa, né? E então nós temos que atuar junto à família, aos cuidadores desse idoso. Então o idoso provavelmente ele não vai ser atendido sozinho, toda a família entra em tratamento junto com o idoso ou vai ao consultório junto com esse idoso. Nós temos que avaliar a incapacidade bucal, né, nesse idoso, que acontece quando ele não consegue exercer as funções inerentes ao sistema estomatognático, mastigação, deglutição e fonação, bem como contatos sociais, né, a própria fala, o beijo, toda essa estrutura social que se desenvolve a partir das atividades normais do nosso aparelho estomatognático. Na velhice, o que está em jogo é a autonomia, ou seja, a capacidade de determinar e executar
seus próprios desígnios quando possível. Precisamos estimulá-la, né? Porque nem sempre há uma dificuldade em executar as funções, mas muitas pessoas dizem para esse idoso que ele não consegue e acabam por fazer por ele ou impedir que ele desenvolva essas atividades. Então, nós fazemos uma avaliação funcional desse idoso sobre as atividades de vida diária. Então, nós vamos avaliar se ele consegue escovar sozinho, se ele consegue medir a pasta de dente, se ele consegue colocar e retirar a prótese dele, se ele consegue higienizar essa prótese, até se ele consegue entender as orientações de higiene bucal que nós vamos passar para esse paciente. Porque às vezes ele não consegue nem entender o que nós estamos dizendo. Vamos avaliar também os determinantes e condicionantes de saúde bucal do idoso, social e biológico, levando em consideração a anamnese do paciente com todo o histórico de saúde. Então, nós vamos fazer um planejamento em saúde bucal, identificando os problemas de saúde bucal, quem executa as atividades para ele, se é ele mesmo que escova, se é um cuidador que escova, quem está com esse idoso durante a semana, final de semana, quem alimenta esse idoso, quem observa se ele tomou a medicação, se ele não tomou a medicação, porque tudo isso vai ser importante na hora de a gente montar esse planejamento. Nós temos sim que falar sobre técnicas de higiene bucal e não deixar isso dependente do profissional de saúde, fazendo a parte de promoção e prevenção das doenças bucais. Além de tudo, estimular aquela autonomia, né? Estímulo do autocuidado, quando não possível, orientar cuidadores e orientar a família. Então, nós temos que orientar também a higiene bucal de pacientes acamados e a utilização de fio dental ou até quando o paciente usa a higiene das próteses. Nós fazemos essa avaliação da condição funcional dos idosos, se eles são independentes, fragilizados ou semi-dependentes, dependentes, ou se eles estão no paliativo, que são aqueles pacientes que têm uma morte anunciada. Ou seja, pacientes que descobrem uma doença não curável e que essa doença levará esses pacientes a uma morte. Não necessariamente uma morte rápida. Muitos pacientes convivem no paliativo durante muitos anos, então nós precisamos diferenciar, né? O paciente no paliativo não é só aquele que está uma semana da morte ou um dia da morte. São pacientes que têm uma doença incurável e que vão conviver com essa doença. A partir da avaliação de atividade de vida diária, avalia-se a capacidade para o cuidado bucal. A realização da independência para as atividades de vida diária melhora a qualidade de vida do idoso e dos seus cuidadores. Então, a partir dessa avaliação, nós vamos falar sobre a importância do acesso ao serviço odontológico. Nós devemos sempre motivar a um ambiente saudável e favorável para os nossos pacientes. Então, a partir do momento que nós conhecemos o idoso, definimos quem cuida desse idoso, definimos um planejamento para aquelas atividades. Nós vamos escolher se esse paciente vai ao consultório, se ele vai ser atendido em ambiente hospitalar ou se ele vai ser atendido em domicílio. Então, o plano de tratamento do idoso ele deve ser interdisciplinar, considerando a capacidade funcional do idoso a partir de um diagnóstico bem realizado. Então, nesse momento, eu já sei quem é o idoso, eu já realizei uma anamnese e eu já conversei com outros profissionais para definir onde esse paciente vai ser atendido e como esse paciente vai ser atendido. Nesse momento, para os pacientes que estão em home care ou pacientes que estão no hospital, pacientes que têm um suporte, né, com médicos, enfermeiros, o técnico de enfermagem tem fundamental importância na avaliação diária, porque é ele quem provavelmente vai estar executando essa limpeza diária no paciente, né? Vai estar inserindo esses hábitos de higiene no paciente.
Então, ter sempre contato com ele, principalmente na equipe de saúde da família, por exemplo, o técnico de enfermagem é quem vai poder ajudar a gente. Quando o técnico em saúde bucal não é uma pessoa que fica sempre naquela unidade. Por exemplo, no hospital, o técnico de saúde bucal não estará na UTI ou no leito. Então, nós temos que acessar esse técnico em enfermagem para que ele ajude nas orientações de higiene bucal. Provavelmente é ele quem vai se encontrar com a família com mais frequência. Então, nós podemos passar essas orientações para o técnico. Quando não o de saúde bucal, o técnico de enfermagem. O nosso plano de tratamento ele tem que ser diário e não deve causar traumas. E nós devemos avaliar os problemas mais comuns que acometem o idoso. As periodontopatias, sangramento gengival, cáries, mobilidade dentária, litose e xerostomia. Bem como qualquer outro problema que altere a alimentação, deverão ser rotineiramente observados. Então, nós propomos um inventário de saúde, uma ficha de preenchimento diário e que seja rápido. E aí o cuidador ou técnico de enfermagem podem estar preenchendo e frente a qualquer problema, o dentista deve estar sendo localizado e acionado para resolver esses problemas. A presença ou não de próteses deve ser observada e avaliada, porque nem todo profissional da saúde não dentista ou não integrado a essa equipe de saúde bucal sabem que aquilo é uma prótese. Hoje as próteses são muito bem executadas, às vezes são próteses sobre implantes, e muitas vezes a equipe de saúde sabe que aquilo é uma prótese, então tudo isso tem que ser observado. Então, nós propomos esse prontuário simplificado, que ele deve estar sendo preenchido com frequência, se não diariamente, pelo menos uma vez por semana, para dizer se alguma coisa se alterou naquele período e se nós devemos estar observando alguma coisa ou se aquele paciente precisa de uma consulta odontológica. Então, com relação aos cuidadores desse idoso, a gente também propõe um protocolo e propõe algumas coisas que eles deverão seguir durante o cuidado desse idoso para observar se há algum problema de saúde bucal. Então, esse cuidador, ele deve ser observador, prestar atenção, lembrar sempre que a boca e os dentes estão ali para serem cuidados e que um agravamento na condição de saúde bucal também agrava a saúde geral desse paciente. Sempre procurar o dentista, né? E comunicar os responsáveis caso haja algum problema de saúde bucal. Nós devemos sempre observar como esse idoso come, fala, sorri, né? E observar se há alguma mudança no padrão dele. Se houver uma mudança no padrão do idoso, ele está comendo menos, ou ele está falando de uma maneira diferente, ou ele está sibilando quando vai falar, tudo isso deve ser passado para o profissional. Também nunca desprezar, menosprezar a história dos amigos, parentes. Então, quando a família chega com a história, ele está comendo menos, ele comeu menos essa semana, estar atento, porque isso pode ser um sinal de problema bucal, de ardência bucal, de xerostomia, de lesões bucais, que o idoso muitas vezes não vai conseguir relatar. Então, aqui temos um atendimento a uma pessoa idosa, um atendimento de prótese, né, também, e aí adaptação de próteses. Esse é um atendimento domiciliar que nós fizemos. Tá? Então, aí nós levamos todo o equipamento, a gente tem que estar sempre muito bem preparado para levar todo o equipamento e não passar por nenhuma dificuldade. Então, na higiene bucal, escolher o momento em que o paciente esteja receptivo e relaxado, estar certo de que o paciente está numa posição confortável, geralmente o profissional se posiciona atrás do paciente, tá? Para ter melhor acesso e conseguir abrir a boca de uma maneira satisfatória, principalmente quando há
apertamento ou quando há um trismo desse paciente. Usar sempre luvas, procurar sempre a melhor posição, uma pequena quantidade de pasta, até para que essa pasta não seja ingerida ou até aspirada por esse paciente, porque eles têm uma dificuldade maior de deglutir. Se o paciente consegue, ele deve ser estimulado a fazer vários bochechos com água durante o dia. Se ele tem dificuldade de deglutir, essa escova deve ser usada sem água e evitar o enxágue, né? A gente pode passar uma gaze também. Se a escovação for impossível, consultar sobre o uso de escova elétrica ou jatos de água, né? E as dentaduras e pontes devem ser removidas e higienizadas também. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Qualquer dúvida sobre algum procedimento com o paciente pode ser resolvido... não é dúvida. Então tá. Vamos passar para frente. Então, nos cuidados com a prótese, limpar as próteses diariamente, né? As dentaduras devem ser bem executadas. Se durante a noite o paciente manifestar vontade de dormir com as próteses, ele pode fazê-lo, tá? Do contrário, elas deverão ser escovadas, higienizadas e colocadas num recipiente de plástico com água limpa e com tampa para evitar que animais passem por ela durante a noite e estejam contaminando essa prótese. Antes de colocar as próteses na boca, escovar bem a boca, né, e a prótese novamente, removendo qualquer placa ou resíduo de alimento, e uma vez por mês, pelo menos, procurar algum serviço de odontologia para realizar uma limpeza mais profunda nessas próteses. Então, usar essa vasilhinha plástica com tampa, inclusive em instituições de longa permanência, evitam que essas próteses sejam perdidas ou trocadas entre os pacientes, né? E sempre que for higienizar elas, colocar uma bacia de água dentro da pia ou tampar a pia e encher esse recipiente com água para evitar que em uma possível queda essa prótese seja danificada. Escovar dentes naturais que a pessoa ainda tenha e a prótese também, né? No caso de uso de fixadores, né? Como por exemplo corega, retirar todo o material quando for higienizar a prótese, né? E a boca, e aí depois recolocar quando for usar novamente. O ideal é que essa prótese seja bem adaptada também, né? Que seja necessário o uso mínimo desses fixadores. E nós trazemos a observação de que escovar os dentes dos outros não é tarefa fácil, só quem já fez sabe como é. Então, os cuidadores e os familiares devem ser bem treinados para que isso se torne uma atividade o menos traumática possível e o mais prazerosa também que seja possível. Então, aqui está, nós estávamos no atendimento domiciliar, todo o material montado e o paciente a caminho para ser atendido nessa poltrona. Esse lugar tem uma poltrona bem agradável, mas geralmente quando nós fazemos domiciliar, a gente faz na cama do paciente mesmo. A chave para o cuidado dentário depende de uma organização adequada e para que isso se concretize é necessário que o cuidador de idoso seja treinado e supervisionado pelo serviço dentário da instituição. Isso no caso de uma instituição, mas também quando for o paciente acamado em casa, o cuidador, a pessoa que fica mais tempo com esse idoso, ele tem que estar treinado e deve solicitar a presença do dentista sempre que necessário. Os problemas deverão ser prevenidos com técnicas, escovas e pastas dentais adequadas para garantir uma boa higiene da boca, gengivas, dentes naturais e próteses. Então, nós vamos passar 2 protocolos, que é o primeiro o protocolo de higiene oral para pacientes acamados e depois para pacientes não acamados.
né? No caso de pacientes acamados aqui, verificar primeiro qual a via de alimentação e como esse paciente está respirando, né? Se esse paciente está entubado, traqueostomizado ou se a respiração dele é espontânea. Então, nós vamos ter que colocar esse paciente numa angulação de 30 graus, né? Para evitar uma pneumonia aspirativa por conta da pasta de dente, da própria saliva. Calçar luvas de procedimento. Aspirar na região da orofaringe, limpar a cavidade oral com água destilada, embeber a escova de dente ou a boneca de gaze em solução não alcoólica de clorexidina 0,12% e realizar os seguintes movimentos. Aí nós vamos friccionar vestíbulo, palato, superfícies vesticulares e linguais dos dentes e friccionar o tubo orotraqueal quando ele estiver inserido. Aspirar a região da orofaringe durante todo o procedimento para evitar a pneumonia aspirativa. Aí, aqui para pacientes entubados primeiro e agora para pacientes não entubados. Caso o paciente esteja recebendo alimentação por via oral, além de repetir a sequência para pacientes entubados, deve-se escovar os dentes com escova dental 3 vezes ao dia após as principais refeições. Caso o paciente não esteja se alimentando por via oral, o procedimento de higiene oral pode ser realizado só 2 vezes ao dia. Então, o que nós devemos saber sobre a odontologia domiciliar? Que muitos desses idosos estão sendo atendidos em domicílio hoje em dia, né? Mesmo no SUS. Nós devemos estar bem preparados, usando todo o EPI, não é porque é um atendimento domiciliar que nós devemos desleixar do controle de infecção. Nós devemos ter uma programação sobre o descarte de resíduos também e devemos estar preparados para qualquer eventualidade. Nesse caso, a gente mostra um paciente sendo atendido na cama e um paciente sendo atendido na cadeira. Dependendo do lugar, nós temos que levar uma lanterna, né, também para melhorar a iluminação. E aí o paciente aparece relaxado e tranquilo durante o atendimento. Às vezes a gente estuda também a possibilidade da mudança da medicação para que ele fique mais tranquilo. Dependendo das medicações que o paciente ingere no dia, a gente pode escolher o melhor momento quando ele está mais propenso a esse tratamento. Geralmente no período da manhã é melhor, porque se acontecem procedimentos mais invasivos, se há um sangramento, por exemplo, nós temos o dia para resolver qualquer problema, né? Qualquer eventualidade. E aí, falando um pouquinho de cuidado paliativo, nós temos que ter em mente que hoje a população envelhece numa velocidade grande e nós temos que acolher esses pacientes. Hoje, muitas pessoas já têm essa realidade na própria família e cuidar desses pacientes é função nossa como profissionais de saúde, mas também como familiares. Eu acredito que todos nós tenhamos um idoso acima de pelo menos 70 anos na família e isso vai ser cada vez mais uma realidade. Então, o importante no cuidado paliativo é entender que nós não estamos ali simplesmente para dar uma boa morte para esses pacientes, mas para dar uma boa vida. É interessante perceber que quando se fala de uma anunciação de morte ou uma doença terminal que vai levar aquela pessoa ao óbito, a gente deixa de falar de doença, já que não há uma solução possível para aquela doença, e começamos a falar de vida. Então, falando de vida, a gente deve pensar em como viver essa vida e como essas pessoas querem viver essa vida. Pensando nisso, nós temos que respeitar a vontade desse paciente, primeiro, e nos tornarmos profissionais muito habilidosos, né? Porque se aquela pessoa tem uma anunciação de morte e sabe que ela tem pouco tempo,
o tempo dela se torna algo muito precioso. A partir desse momento que o tempo dela é muito precioso, gastar o tempo com um profissional que não vai resolver o problema, ou gastar o tempo dela com um profissional que não está preparado para atendê-la, é desperdiçar esse tempo que ela tem, que ela poderia estar ao lado da família, ao lado de pessoas que ela gosta. Afinal, a gente viu lá no começo que essas relações humanas se tornam muito importantes na idade senil, né, na velhice. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não desperdiçar esse tempo que o paciente tem. Sempre ter em mente os protocolos, as técnicas muito bem executadas, para que esse paciente tenha o mínimo de intervenções, né, num tempo mínimo também, para que a gente consiga restabelecer saúde bucal e restabelecer essas relações sociais. Então, nesse momento, a odontologia tem que se inserir nos serviços de saúde, se inserir na equipe multi, dentro de hospitais, em domicílio, no PSF, nos serviços de saúde como um todo, e não se isolar, porque a partir do momento que a odontologia se isola, ela também acaba promovendo o isolamento desse paciente, que é uma coisa que a gente não quer. Então, finalizando, né, muito curta é a vida, né? Para discussões banais, para desculpas, amarguras, tirar satisfações, só é tempo para amar. E mesmo para isso é só um instante. Então, considerando que tudo é só um instante, fazer uma odontologia com amor também é importante, né? Vou deixar aqui os meus contatos, certo? Muito obrigada, tenha um bom dia.